Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Preciso Aprender Cálculo, com a professora Braulia Perazio. E se você quer assistir mais vídeos dessa série, eu te convido a se inscrever no meu canal agora. Basta clicar na setinha aqui ao lado, né, na mãozinha, em seguida clicar em inscrever-se e tá prontinho, ok? Nesse vídeo, nós vamos falar hoje sobre assíntotas, ok? Com foco em assíntota horizontal. Então, eu vou te falar o que é uma assíntota, vou te mostrar no gráfico, usando aqui o GeoGebra, e nós vamos calcular assíntotas horizontais, então, né, de algumas funções aí, certinho? Quer aprender? Vem comigo! Bom, temos aqui, então, olha, f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. E nós vamos, então, determinar aqui a assíntota ou as assíntotas, se for o caso, né, horizontais. Primeiro, eu vou te lembrar aqui o que diz, então, a definição de assíntota horizontal, tá? Que tem assíntota vertical também. Bom, e daí ela diz o seguinte, gente, que, né, a reta y igual a L é uma assíntota horizontal da função f de x se acontecer o quê? Bom, se o limite de f de x, quando x tende aqui a menos infinito, for igual a L, ou, né, se já coloquei lá em cima, né? Então, só coloca aqui, olha, ou, né, se o limite da minha função aqui, f de x, quando x tende, então, a mais infinito, for igual a L. Resumindo, para calcular, então, uma assíntota horizontal, o que nós devemos fazer? Nós devemos aplicar o limite a uma função quando x tende a mais infinito e também quando x tende a menos infinito, ok? O que é uma assíntota? É uma reta horizontal, ok? Vamos lá no GeoGebra para você compreender? Vou pegar este exemplo aqui, gente, olha, justamente este exemplo, e eu vou construir o gráfico, tá? Dessa função para você melhor entender aí. Então, vamos lá no GeoGebra. Então, o GeoGebra tá aqui, olha. E daí, olha, a função já está aqui, mas eu vou te mostrar, tá? Como que coloca essa função aqui. Deletei, né? Você vai abrir aí, então, o seu GeoGebra, né? GeoGebra é um software livre, tá? E daí dá para você fazer, olha, muita coisa bacana, gente, usando o GeoGebra. Tem o GeoGebra 3D para o cálculo 3, tá? Eu amo, eu uso nas minhas aulas aí. E tem também a calculadora que dá para você instalar aí no seu celular, tá? Então, fica aí a dica, né? Tem a calculadora aí do GeoGebra, calculadora 3D, e aí eu também uso, tá? É um aplicativo aí de celular bem bacaninha aí e não pesa nada aí no seu celular. Você pode baixar, ele é gratuito. Bom, então eu tenho aqui, olha, y é igual, daí eu vou colocar aqui assim, olha, eu posso colocar f de x, professora? Claro, então vamos colocar f de x, olha lá. Minha janela está um pouquinho pequena, não sei se está dando para você enxergar aqui, olha, para você visualizar, deixa eu aumentar um pouquinho. Não, aí você perdeu, pera lá. Lembrando que os vídeos da professora Braulia não tem edição, né? Então, deixa eu puxar um pouquinho, agora já tá dando para ver aqui, ó, aqui embaixo tá escrito entrada, e daí vai ficar assim, olha, f de x, tá? Igual, deixa eu ver se eu dou um Ctrl mais aqui, para ver se vai. Mas não vai aqui na janela. Vai ficar f de x, né, igual, aí eu vou digitar a minha função, olha só, acompanhe comigo, a função é x ao quadrado menos 1, abre parênteses, então, aqui, ó, x ao quadrado menos 1, fecha parênteses, dividido por x ao quadrado, vou abrir parênteses, né? Vou abrir parênteses, x ao quadrado, porque é um parênteses dividido pelo outro, mais 1. Ok, dei um Enter, tá cá em cima, olha.
a minha função, x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. E agora, eu vou mudar aqui essa cor. Vou pedir uma outra cor. Vou vir aqui, então, propriedades, tá? E daí, olha, vai abrir uma janelinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, uma janelinha aqui de cor. E eu vou escolher a cor vermelha. E o estilo também, vou mudar aqui o meu traçado aqui, olha, vou colocar assim. E ok, vou fechar essa janela aqui de novo, vou maximizar aqui para você visualizar melhor aí. E analisando o gráfico, né, nós percebemos o que, gente? Acompanhe comigo aqui, olha. Essa é a minha função f de x. E agora, olha, entendendo o limite aqui, ó. À medida que os valores de x aqui, olha, acompanha aqui na mãozinha aqui, olha, o mouse aqui, ó. Né? À medida que os valores de x estão aumentando aqui, olha, o que está acontecendo com a minha função aqui lá em cima, né? A minha função que está em vermelho. À medida que os valores aqui, a minha mãozinha está andando aqui no eixo x, ó. O que está acontecendo lá em cima com a minha função? Ela está se aproximando cada vez mais de 1. Ou seja, como que eu escrevo isso então? Eu escrevo isso assim, pessoal, olha. Posso escrever assim, ó, voltando aqui na nossa aula. Eu posso escrever, então, pelo gráfico, ó, pelo gráfico, eu posso escrever aqui o limite daquela minha função, que é x ao quadrado menos 1, né? Que é essa daqui, ó, sobre x ao quadrado mais 1. Quando o x, né, tende, né, vai se aproximando de um número muito, muito, muito grande aí, né? Que é representado aqui por mais infinito. Nós percebemos que o y, né, é igual a quanto? O y tende a quanto? Está se aproximando cada vez mais de quanto? De 1, ou seja, o limite dessa função, quando o x tende a mais infinito, é 1. Professora, mas se eu não fizesse o gráfico, e se eu fosse fazer isso passo a passo à mão? Pois bem, vou colocar aqui, vou chamar de primeiro. Então, você ia fazer aqui, olha, limite, né, da sua função, x ao quadrado menos 1, sobre x ao quadrado mais 1, quando o x tende aqui, então, a mais infinito, certinho? E daí, se você tentar, olha, jogar aqui direto, né, aplicar o limite aqui direto, vai ficar infinito ao quadrado menos 1, infinito. Infinito ao quadrado mais 1, infinito. E daí você tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, certinho? E aí uma forma de tirar essa indeterminação seria fazer o quê? Bom, é colocar em evidência, então, a maior potência do numerador e do denominador. Como assim, professora? Bom, se você tem dúvidas como calcular esse tipo de limite, eu te convido a assistir um vídeo sobre limites. Aliás, tem 3 vídeos, né, sobre limites aqui no meu canal, ok? E daí vou fazer o seguinte, gente, vou colocar o x ao quadrado em evidência e vai ficar assim, olha, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, menos 1 dividido por x ao quadrado é menos 1 sobre x ao quadrado. E daí alguém pode falar assim, eu faço isso mais rápido, mais simples. Tudo bem, mas eu vou fazer sempre dessa forma. Por quê? Porque o jeito mais rápido, mais simples, às vezes, ou muitas vezes, leva então o meu aluno a errar o limite, tá bom? Então, eu sempre vou colocar em evidência. E daí dá para colocar o x ao quadrado aqui em evidência, que é também, né, a maior potência do denominador. E vai ficar o quê? X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Mais 1 dividido por x ao quadrado vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Dá para simplificar, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. E vamos aplicar o limite já de uma vez. O limite aqui, olha, de uma constante, né? Limite de 1 quando x tende a mais infinito, usando aquelas propriedades de limite. Mas eu já vou fazer um pouquinho mais direto aqui. Vai dar quanto? 1, né? Eu falo assim, o limite de uma constante é a própria constante. E 1 dividido por infinito ao quadrado é 0, né? Você imagina 1 dividido por um número muito, muito, muito grande, um número que você nem consegue imaginar. É 0. E aqui vai ficar o limite de uma constante é 1. E 1 dividido por um número muito, muito grande também é igual a 0. E daí eu tenho 1 menos 0 é 1. 1 com mais 0 é 1 e 1 dividido por 1 é igual a 1. Ou seja,
esse limite, né, de fato é igual a 1, como nós visualizamos lá no gráfico. Bom, agora, gente, eu quero também estudar isso daqui, olha, porque eu vi lá no gráfico, né, algo acontecendo nesse sentido. Eu quero calcular o limite, eu preciso calcular o limite também quando o x tende a menos infinito. Vamos no gráfico? Olha só aqui no gráfico, no GeoGebra comigo, acompanhe só. Eu tenho aqui, então, o meu gráfico. E olha só, gente, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui estão os valores de x, olha, negativo. E daí eu quero saber, à medida que os valores de x, olha, vão se aproximando de um número aqui, né, muito pequeno ou em módulo muito, muito grande, né? Então, olha só, esse número aqui em módulo, tá, gente? Ele é muito, muito, muito grande, né? A gente fala em módulo por causa do sinal aí negativo. E daí, à medida que vai tendendo a menos infinito, os valores de x aqui, ó, vai aumentando aqui, ó, na minha mãozinha aqui, olha, no eixo x. O que está acontecendo lá em cima, na minha f de x aqui, ó, que é essa função aqui que eu coloquei em vermelho para vocês, ela está se aproximando cada vez mais de quanto aqui, olha? De 1. Aqui, ó, desse número 1. Ah, não dá dando para você ver 1. Pera lá que eu vou trazer, olha. Aqui, ó, está se aproximando cada vez mais de que número? Do número 1, certinho? Ou seja, limite, então, de f de x, quando x tende a menos infinito, ele é também igual a 1. Então, vamos escrever isso daqui. Ele é igual a 1. Professora, mas se eu fosse fazer isso à mão, porque eu não vou construir o gráfico, tudo bem. Você faria assim, olha, da mesma forma, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, quando x, então, tende a mais infinito. A mais, não, desculpa, a menos infinito agora, né? Mais infinito já calculamos. Então, a menos infinito. E daí, olha, quando você substitui aqui direto, pera lá, a folhinha tá aqui, olha, já escrevi aqui, ó, limite, né? Daqui veio lá do gráfico, né? Nós concluímos que é igual a 1. E daqui, então, limite de x ao quadrado menos 1 aqui sobre x ao quadrado mais 1. Olha, quando x tende a menos infinito, acompanhe só comigo. Menos infinito ao quadrado vai ficar infinito. Infinito menos 1 continua sendo infinito. Menos infinito ao quadrado vai ficar infinito. Infinito mais 1 é infinito. E, novamente, nós temos aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E os vídeos da professora Braulia não tem edição. Então, fique ligado aí. Vamos lá. Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like. Pode pedir conteúdo, pode pedir para resolver questões também que a professora faz com vocês em um próximo vídeo, tá bom? E daí, gente, olha, a ideia é a mesma. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos calcular o limite. Para tirar essa indeterminação, nós vamos colocar em evidência a maior potência do numerador e do denominador. E aqui vai ser x ao quadrado, né? Que vai ficar o quê? Olha, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. E aqui vai ficar, olha, menos 1 dividido, então, por x ao quadrado. Isso daqui tudo dividido por, no denominador, vou colocar o x ao quadrado em evidência. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. E 1 dividido, então, por x ao quadrado. Isso daqui vai ficar, olha, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, né? É 1. E aqui eu já vou aplicar o limite, gente, olha. Limite de uma constante é a própria constante, menos 1 dividido por menos infinito ao quadrado, né? Que vai ser 1 dividido por um número muito, muito grande ao quadrado é quanto? 0, né? E aqui o limite de uma constante, né? É a própria constante. E 1 dividido, então, por infinito ao quadrado também é igual a 0. E eu tenho que isso daqui é igual a 1. O que isso significa, professora? Bom, significa que eu tenho uma única assíntota horizontal aqui, nesse caso, né, dessa função, que é justamente a reta y igual a 1. Vamos colocar aqui no gráfico.
E daqui no gráfico eu tenho, olha, vou colocar aqui, ó, y igual a 1, dei um Enter, já apareceu aqui, então, a minha retinha aqui, olha, e eu vou mudar a cor dessa reta, vou mudar para cor azul, e acompanhe só comigo, vem aqui em cor azul, ok, já mudou, ó. Vou maximizar aqui com vocês, aí tá aí a minha retinha aqui, ó. Se você abrir isso aqui mais, olha, quando, né, você for abrindo isso daqui, olha, você vai ver, né, que tem uma distância aqui, ó, entre a minha f de x, olha, aqui, olha, você percebe essa distância aqui, ó, tá vendo? À medida que eu diminuo aqui, ó, elas vão se encostando mais, olha lá, vai ficando mais próxima, né, o vermelho com o azul, mas no GeoGebra, olha, você consegue captar isso daqui, olha lá. Existe uma distância, tá vendo aqui, ó, entre, né, ó, a reta e a sua função f de x. Certinho aqui, olha, como que fica bacana aqui à medida que você vai abrindo aqui no GeoGebra, olha, aqui eu já tô cá, né, no 12, que quando o x é igual a 12 aqui, ó, né, olha lá, tem uma diferença aí, ó, existe uma distância, ok? Ou seja, né, y não é exatamente igual a 1, não, mas nós percebemos que à medida que os valores de x tendem, né, a mais infinito ou a menos infinito, né, nós percebemos então que f de x está se aproximando cada vez mais de 1, certinho? Bom, e agora, né, nós vamos resolver mais algumas questões aqui que eu preparei para vocês, para calcular, então, a assíntota. Bom, então vamos lá calcular, deixa eu pegar aqui, ok? Voltamos, então, aqui, e daí pediu para calcular aqui, olha, a assíntota ou as assíntotas horizontais dessa minha função. E agora não vou fazer com gráfico, no finalzinho, né? A gente pode até mostrar aí no GeoGebra como fica, mas nós vamos fazer passo a passo aqui. Então, o professor pediu para calcular as assíntotas horizontais dessa função. Como que eu faço, prof? Bom, primeira coisa, nós vamos vir aqui, vamos fazer limite, né, de menos 3x, né, que é a minha função aqui, sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, quando o x tende aqui a mais infinito, ok? E daí, olha, quando você tenta aplicar limite direto, vai ficar assim, ó. Menos 3 vezes infinito, você vai falar para mim que é menos infinito, né? E daqui vai ficar, olha, raiz quadrada de infinito ao quadrado mais 4 é infinito. E raiz quadrada de infinito também é infinito. E daí você tem o quê? Uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E para resolver essa indeterminação aqui, neste caso, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar aí em evidência, eu sempre vou colocar em evidência, tá bom? Por quê? Para evitar erros, tá? Porque meu aluno sempre erra, né? Quando ele erra, né? Ele sempre erra aqui, tentando aí inventar algum método aí, né? Diferente para fazer. Bom, então acompanhe só comigo. Vai ficar assim, então, olha. Limite, né? Com x tendendo aqui a mais infinito. Né? Eu falei com vocês que eu ia mostrar o erro onde ele acontece. Se você fazer aqui dividindo, gente, por x aqui e dividindo por x ao quadrado, você ia determinar uma única assíntota. E eu vou te mostrar que essa função, ela possui duas assíntotas, tá? Ela possui duas assíntotas horizontais. Faz aí. Faz dividindo aí, olha, numerador por x e denominador por x ao quadrado. Você vai conseguir determinar uma única assíntota. E agora acompanhe comigo. Colocando aqui em evidência, gente, eu vou colocar o x, tá? Em evidência. E daí vai ficar assim, olha. Vai ficar assim, então, ó. X em evidência vai ficar menos 3x dividido por x menos 3. Vou escrever dessa forma. E aqui vai ficar assim, olha, raiz quadrada, acompanhe só comigo. Vou colocar em evidência, né? O que tem aqui a maior potência no denominador, que é x ao quadrado. E daí vai ficar, olha, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1.
4 dividido por x ao quadrado, aqui ó, 4 dividido por x ao quadrado, vai ficar 4 sobre x ao quadrado. E eu vou fazer passo a passo com vocês, acompanhe só. Eu vou ter, então, aqui, olha, limite com x tendendo aqui, então, a mais infinito. X que multiplica, então, aqui menos 3 e dividido aqui por... Olha, raiz quadrada de x ao quadrado está multiplicando. Eu vou colocar que isso aqui é o mesmo que escrever raiz quadrada de x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 4 sobre x ao quadrado. Ok? E daí, continuando esse exercício aqui, vai ficar assim, olha, limite com x tendendo aqui a mais infinito, x que multiplica menos 3 sobre... E daí, olha só que bacana, né? Definição de módulo. Você lembra da definição de módulo? Olha, raiz quadrada, gente, de x ao quadrado é igual ao módulo de x. E o que diz a definição do módulo de x? Você lembra? O que diz? Não? Vou escrever com vocês aqui, ó. Espera lá. Espera lá, vou escrever aqui. Vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Então, vamos lá. Vou escrever da seguinte maneira com vocês. Olha, módulo de x é igual... Acho que vai caber aqui. Vou só pegar uma outra cor para não ficar emboladinho aqui. Vai ficar assim, então, olha, módulo de x, ele é igual a x se x for maior ou igual a zero. E ele é igual a menos x se x for menor do que zero. É isso que diz, então, a definição aí, né, de módulo de x, ok? Bom, e aqui no caso, gente, vai ficar assim, então, olha, acompanhe só comigo. Então, isso daqui, olha, é o mesmo que escrever, então, módulo de x, né? Que vai multiplicar, então, aqui, deixa eu ver se tá cabendo, 1 mais 4 sobre x ao quadrado. Agora, é que vem a parte, né? Justamente por causa desse módulo aqui, olha, é que alguns alunos aí, né, erram, então, essa questão. Porque eu vou mostrar para vocês que existem duas assíntotas horizontais nessa questão, tá bom? E daí vai ficar assim, olha, acompanhe só aqui comigo. Vai ficar o seguinte, olha. Neste caso aqui, gente, né, quando eu tenho aqui o módulo de x, eu estou aplicando aqui, olha, x tendendo a mais infinito, né? E daí eu vou tirar da seguinte maneira, vai ficar assim, então, olha, limite com x tendendo a mais infinito de x vezes menos 3, dividido, então, aqui por x, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 4 sobre x ao quadrado. Como o meu x aqui tende, né, a valores positivos aqui, né, vamos dizer assim, porque está indo para mais infinito, né, tende a um número positivo, então saiu aqui do módulo mais x. E daí eu simplifico, olha, vai ficar assim, então, limite com x tendendo aqui a mais infinito, vai ficar menos 3 sobre raiz quadrada de 1 mais 4 sobre x ao quadrado. E daí, aplicando o limite, vamos lá. O limite de uma constante é a própria constante, que dá menos 3. E aqui vai ficar assim, olha, raiz quadrada, né? Você aplica o limite lá dentro da raiz. Vai ficar limite de uma constante, é a própria constante. E 4, né? O limite de 4 sobre x ao quadrado é fazer 4 dividido por infinito ao quadrado. Ou seja, 4 dividido por um número muito, muito grande, que tende a quanto? A zero. E daí eu tenho que isso aqui é o mesmo que escrever menos 3 sobre raiz quadrada de 1, ou seja, é igual a menos 3. E daí, então, eu tenho uma assíntota em y igual a menos 3. Prontinho. Vamos para a segunda parte. Na segunda parte, né, o que nós vamos fazer, gente? Vou pegar outra cor para ficar diferente aqui, ó. Na segunda parte, nós vamos calcular agora o limite dessa mesma função. Vamos soltar lá em cima, a função é menos 3x
dividido, então, aqui, olha, pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, quando x tende agora a menos infinito. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Estava resolvendo, né? Passo a passo aqui para você entender melhor aí. Mas agora que você já entendeu, vou fazer um pouquinho mais rápido. Vem comigo? Bom, primeira coisa, quando você aplica aqui o limite, vai ficar, né? Menos 3 vezes infinito, né? Menos infinito. Infinito ao quadrado mais 4 é infinito. Raiz quadrada de infinito continua sendo infinito. E aí você tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Para retirar essa indeterminação, prof, bom, vamos lá. Para retirar essa indeterminação, você deve, então, deixa eu colocar aqui essa cor, tá um pouquinho clara, né, gente? Vou colocar uma corzinha mais escura aí. Lembrando que os vídeos da professora Braulha não tem edição, ok? E daí vai ficar assim, olha, limite, né? Vou colocar aqui, né? Sempre, gente, colocar em evidência a maior potência. A maior potência aqui é x do numerador, né? Vai ficar menos 3x dividido por menos 3x dividido, então, por x vai dar o quê? Menos 3, certinho aí? E aqui, então, no denominador, vai ficar o quê? Vou colocar em evidência no denominador o x ao quadrado. E daí vai ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado, gente, é 1. E 4 dividido por x ao quadrado. E daqui, então, vai ficar limite com x tendendo a menos infinito de x que multiplica menos 3, né? Eu tô fazendo com mais rigor, um pouquinho assim, passo a passo, detalhadamente, para que você entenda. Depois que você entender, você pode fazer um pouquinho mais direto aí, tá? E daqui, então, olha, de novo, gente, isso aqui é o mesmo que escrever, olha, raiz quadrada de x ao quadrado, né? Já que é multiplicação de 1, raiz quadrada de x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 4 sobre x ao quadrado. Continua assim, então, olha, limite com x tendendo aqui a menos infinito de x que multiplica menos 3 sobre... O que é raiz quadrada de x ao quadrado? É o mesmo que escrever módulo de x, que vai multiplicar aqui, então, olha, 1 mais 4 sobre x ao quadrado. Acompanhou? E daí, olha, vamos descer aqui um pouquinho, né? Vai ficar assim, gente. Limite com x tendendo aqui, olha, a menos infinito, pela definição, então, de módulo, gente. Pela definição de módulo, eu tenho que isso daqui agora, olha, como o x, né, tá tendendo a menos infinito, agora eu vou ter um valor negativo. É aqui que a galera erra. Ó, agora aqui, ó, é menos x, que vai multiplicar aqui, então, 1 mais 4 sobre x ao quadrado. Por causa da definição de módulo, que eu lembrei vocês aqui, olha. Raiz quadrada de x ao quadrado é o mesmo que módulo de x. E daí, olha só que bacana, quando eu simplificar aqui agora, o detalhe é esse, que eu vou ter um valor negativo. E daí, acompanhe só comigo. Vou fazer aqui, olha, limite. Eu nem vou aplicar limite aqui agora, ó. Vou aplicar depois. Vou fazer menos vezes menos, mais 3, ok? Mais 3, dividido, então, aqui, olha, por 1 mais 4 sobre x ao quadrado. E daí, aqui vai ficar assim, olha, acompanhe só. Então, aqui, ó, esse x dividido por menos x resultou em menos 1. E esse menos 1 eu já multipliquei o sinal dele aqui, ó. Menos vezes menos mais, ok? E daí, limite de uma constante é a própria constante. Limite de raiz quadrada aqui vai ser o quê? Vai ser o limite, né, de raiz quadrada de 1. Vai dar o quê, gente? Raiz quadrada de 1. E aqui, 4 dividido por infinito ao quadrado é igual a quanto? 0. Certinho? Vai ficar, então, aí, olha, raiz quadrada, né,
Vou colocar assim para vocês, ó. Raiz quadrada aqui, olha, de 1 mais 0. Ou seja, isso daqui, então, é igual a 3 sobre raiz quadrada de 1 é 1, que é igual a 3. Bom, o que nós podemos dizer disso? Que nós temos uma outra assíntota horizontal em y igual a 3. Ou seja, nessa questão, neste exercício, são duas assíntotas horizontais. Ok? Então, são duas assíntotas horizontais em y igual, uma em y igual a 3 e outra em y igual a menos 3. Professora, pode mostrar no gráfico? Posso? Rapidinho aqui no gráfico, gente. Então, vamos lá. Olha, no gráfico, vou apagar essa daqui. Daí, vamos lá, então, fazer rapidão aqui. Olha, uma f de x, né? Nossa f de x, ela é igual a quanto? Menos 3x. Vamos lá, então, aqui, ó, menos 3x. Dividido, daí eu coloco assim, gente, mais fácil, mais simples de colocar no GeoGebra é aqui, ó, x ao quadrado, tá? Mais 4, e daí, olha, depois do parênteses eu coloco elevado a 0,5, tá? Elevado a 0,5. E dali, olha, ele já fez aqui, ó, ele já fez. Aí eu vou melhorar esse aqui, vou colocar o menos 3 dentro do parênteses, tá? Menos 3x. Não vai fazer diferença na hora de construir, mas só para ficar mais bonitinho aqui na hora de escrever. Olha que bacana como que ficou, gente, a minha função. Ficou aqui assim, olha. Vamos pedir as assíntotas? Olha, vou abrir aqui um pouquinho. Aqui, ó, apareceu o número 3 aqui, olha. Quando o x aqui está tendendo, olha, a menos infinito, o que está acontecendo aqui, gente? Cá em cima da minha função, o que está acontecendo? Os valores de y estão próximos de 3, ou seja, tende a 3. E quando a 3, e quando o x está tendendo a mais infinito, aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Os valores de x estão aumentando aqui, segue o mouse. E cá embaixo, o que está acontecendo aqui, olha, na minha f de x? Os valores de y estão próximos de menos 3. Vamos pedir, então, aqui as assíntotas. Vou digitar aqui, olha, na entrada y igual a menos 3. Dei um Enter. E depois vou colocar aqui, olha, y igual a 3. Aqui, olha. Aí, então, tem as duas assíntotas. De novo, se você fizer assim, olha, né? Vou abrindo aqui, olha, você vai percebendo a distância, não está em cima, está se aproximando aqui, ó, cada vez mais aqui, mas você percebe, então, uma distância, tá? De ambos aí, então, os lados, ok? Então, calculamos aí, então, as assíntotas e o nosso gráfico ficou assim, certinho? Bom, vamos, então, para o próximo, tá? Vamos para o próximo exercício e agora que você já está sabendo tudo, rapidinho aí, então, opa! Rapidinho, nós vamos aqui fazer a de número 3. Ok, voltou aqui na tela. Bom, então vamos lá agora resolver essa daqui, gente. Nós vamos calcular aqui, então, olha, as assíntotas, tá bom? As assíntotas aqui, então, horizontais dessa função. Daí, como que eu faço, professora? Simples, agora você já está craque, né? Bom, primeiro, então, você vai pegar essa função e vai aplicar o limite aqui, né? Fazendo o x aqui tender a mais infinito, né? Da sua função, 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. E quando você tenta já aplicar o limite aqui, acompanhe só o que está acontecendo. Gente, ó, raiz quadrada de infinito ao quadrado é infinito. Infinito vezes 2 continua infinito. Infinito mais 1, infinito. Raiz quadrada de infinito continua sendo infinito, né? E 3 vezes infinito é infinito. Infinito menos 5, infinito. E daí você tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E uma forma de retirar essa indeterminação é fazendo o que, galera? É colocando, então, em evidência,
né, a maior potência no numerador e no denominador. E daí você já sabe que aqui vai aparecer um módulo, porque tem aqui, olha que bonitinho, raiz quadrada de x ao quadrado. Tem que ficar atento aí. E daí vai ficar assim, gente, olha, dentro aqui então eu vou colocar o x ao quadrado em evidência, e vai ficar 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai dar o quê, hein? 2. Muito bem. 1 dividido por x ao quadrado vai ficar 1 sobre x ao quadrado. E isso daqui, então, dividido por, vou colocar o x aqui em evidência, que é, né, a potência de maior grau. E 3x dividido por x é quanto? 3. E 5 dividido por x vai ficar o quê? 5 sobre x. Continuando, vai ficar então, olha, limite com x tendendo aqui a mais infinito. E daí eu posso escrever assim, olha, que isso daqui, como é multiplicação, né, dentro ali da raiz quadrada, eu posso escrever que é o mesmo que escrever raiz quadrada de x ao quadrado, que multiplica aqui, então, olha, raiz quadrada de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Professora, por que você faz tudo detalhadamente? Eu sei fazer isso direto. É para te mostrar que não existe mágica e sim matemática, tá bom? É por isso que a professora faz tudo detalhado. E daqui vai ficar, então, olha, só copiei aqui. E daí, então, vai ficar, olha, limite com x, então, tendendo aqui a mais infinito. E daí, né, lá da definição de módulo que eu te expliquei lá em cima, né? Te mostrei lá em cima, vamos voltar? Aqui, olha, raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. E é aí que nós devemos tomar cuidado, né? Então, esse aqui é módulo de x, que vai multiplicar aqui, então, olha, 2 mais 1 sobre x ao quadrado, e dividido, então, aqui por x, que multiplica 3 menos 5 sobre x. Então, esse aqui é o mesmo que escrever limite com x tendendo aqui a mais infinito, e o módulo de x, né? Já que o x aqui, olha, tende a mais infinito, vai ser igual a quanto? A mais x, né? Eu só escrever aqui x. E daí, eu agora, olha, só vou reescrever aqui, tô fazendo passo a passo. Você já pode fazer direto depois, um pouquinho mais direto, né? Já que você entendeu. X dividido por x vai dar 1 positivo. E daí já vamos aplicar o limite. O limite de uma constante é a própria constante. Estou aplicando aqui, ó, limite, então, olha, de raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, ó, mais 1 dividido por infinito é 0, sobre o limite aqui, então, olha, de uma constante, limite de 3 é igual a 3, menos 5 dividido por infinito é igual a quanto? É igual a 0. E daí eu tenho que o resultado é raiz quadrada de 2 sobre 3. Ou seja, eu tenho então uma assíntota. Então, eu chamei de primeiro, né? Então, eu tenho uma assíntota horizontal. Assíntota, então, horizontal em raiz, em y, né? Em y igual a raiz de 2 sobre 3. Certinho? Acabou? Não. Vamos, então, para o segundo passo. E daí, eu fico aqui na sua frente, né? Então, vamos fazer aqui uma transição aqui. E eu vou também aproveitar e eu vou pegar aqui, olha, mais folhas. E te convido, né, a se inscrever no meu canal. Lembrando que o canal da professora Braulia não tem edição, tá bom? Então, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, faça aqui o seu comentário, pode pedir questão que a professora resolve com vocês. Bom, próximo eu vou pegar uma canetinha de outra cor, tá? Para não ficar bagunçado o meu quadro. E daí, nós vamos agora fazer o limite, né? Dessa mesma função, que é aqui, olha, raiz quadrada de 2x, então, ao quadrado mais 1. E dividido, então, aqui, olha, por 3x menos 5, quando x tende a mais infinito. Bom, nesse caso aqui, primeiro, vamos tentar aplicar aqui o limite. Quando você faz aqui, aplicando o limite aqui, olha, o que acontece?
O limite aqui, então, de raiz quadrada, né? Você aplica o limite dentro da raiz. O limite aqui de 2 raiz quadrada, né? De 2 vezes infinito. De 2 vezes infinito ao quadrado, né? Vai dar infinito. Infinito mais um infinito. Raiz quadrada de infinito é infinito. 3 vezes infinito, infinito. Infinito menos 5 continua sendo aí, né? Um número muito, muito grande. E daí você tem, então, uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. De novo, nessas situações, como que eu retiro isso daqui? Bom, para você retirar isso, você, né, basta aí fazer o quê, gente? Dividir, então, colocar em evidência, tá? Colocar em evidência a maior potência, então, tanto no numerador quanto no denominador. E aqui, então, a maior potência é x ao quadrado. E x ao quadrado em evidência. Vai ficar, olha, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 2. 1 dividido por x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. E isso daqui dividido por... Vou colocar aqui que em evidência o x. 3x dividido por x é 3. E menos 5 dividido por x, gente, vai ficar menos 5 sobre x. Não tem mágica e sim matemática. E vamos embora. Isso daqui, olha, é o mesmo então que escrever, acompanhe só comigo, raiz quadrada de x ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Feito isso, olha que bacana, estou vendo ali módulo. Você tem que olhar para aquela raiz quadrada aqui, ó. Enxergar o que, gente? Módulo de x. Isso dali é o mesmo que módulo de x. Não esquece isso não, pelo amor de Deus. Bom, e isso daqui, então, é igual ao módulo, né, de x. E daí, nesse caso, né, a professora colocou aqui mais infinito, mas agora não é mais infinito, né? Agora é o quê? Menos infinito. Mais infinito eu já fiz, né? O bacana é que as minhas aulas não têm edição, né? E você participa aqui junto comigo. Certinho? Então, aqui é menos, porque com mais infinito eu já fiz. Ok? Bom. Né? E aqui, professora, ia mudar? Bom, aqui você ia falar, né? 3 vezes menos infinito, menos 5, ia ficar menos infinito, mas continua sendo uma indeterminação aí do tipo infinito sobre infinito. E continuaremos fazendo do mesmo jeito, tá, gente? Nada vai mudar ali por causa do menos infinito ainda não, já que eu não apliquei limites aqui ainda. Bom, e dali, olha, agora sim, né, que vai fazer diferença esse sinal, gente, ó. Limite com x tendendo agora, então, a menos infinito. Bom, já que os valores de x são negativos, então agora aqui nós vamos ter o que, então, gente? Isso daqui é o mesmo que escrever menos x, que vai multiplicar, então, o quê? 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Isso daqui é por causa de quê? É por causa da definição de módulo. E daí, x vezes 3 menos 5 sobre x. Simplificando, eu tenho que isso daqui, então, gente, é igual a quanto? Menos 1. Tá ficando assim, olha, passo a passo com a professora. A professora, eu vou fazer direto aí. Tá bom, pode fazer. Cuidado para não errar só. Mais tranquilo. Vou colocar aqui o menos 1, tá? Vou repetir. E daí, olha só que bacana. Ficou assim. Vamos aplicar o limite logo? Vai ficar, então, assim, olha. Né? O menos 1 tá multiplicando. Isso daqui, ó. Vai ficar assim, então, gente. O limite, né? De uma constante é a própria constante. Eu tô aplicando o limite dentro da raiz. Então, seria assim, ó, o limite ali, então, da raiz quadrada ali, ó, de 2. Vai dar o quê? Raiz quadrada vai ficar o menos, que é esse menos 1 aqui, se eu vou representar por menos. 2 mais o limite de 1 sobre x ao quadrado vai ficar assim, ó, 1 dividido por menos infinito ao quadrado, né? Vai dar o quê? 0. Muito bem. E aqui, gente, vai ficar... Limite de uma constante é a própria constante, 5 dividido por infinito, né? A ideia é essa. Então, aí vai ficar o quê? 0. E daí eu vou ter, então, menos raiz quadrada de 2 sobre
3, ok? Deixa eu destacar esse menos aqui, que tá aparecendo pouco aí. Espera um pouquinho. Opa! Então, vai ficar, então, aqui, ó. Apagou tudo, né? Vai ficar, então, menos, tá? Raiz quadrada de 2 sobre 3, tá? Aqui, ó. E daí, então, nós podemos afirmar o quê? Que existe, então, uma outra assíntota horizontal em y igual a menos raiz de 2 sobre 3. Muito bem, muito bacana. Bom, professora, pode fazer rapidinho para gente a assíntota vertical nessa número 3? Claro, vamos fazer. Então, vamos lá fazer. Então, né, meu aluno pensou e eu já li o seu pensamento aqui e já estou aqui, então, olha, calculando aqui, ó, a assíntota vertical. Como que eu calculo a assíntota vertical? Gente, a assíntota vertical, ela vai acontecer o quê? Vai ser uma reta x igual ao número L aqui, ok? Mas aí agora, olha, como que nós fazemos isso? Para determinar a assíntota vertical, basta você pegar o denominador e igualar a zero. Ó, como assim, professora? Bom, deixa eu colocar aqui essa função com vocês, olha, então, eu tenho aqui a minha função f de x, né, igual a quanto mesmo? Vamos voltar lá, que eu não estou vendo aqui, não. 2x ao quadrado mais 1, né, raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1, e dividido aqui por quanto? 2x ao quadrado mais 1 dividido por 3x menos 5. Essa é a minha função. 3x menos 5, ok? Só para conferir. Ok. Para calcular, então, a assíntota vertical, você vai simplesmente pegar o denominador e igualar a zero. Então, você vai fazer isso daqui, ó. E daí, você tem que a assíntota vertical, nesse caso aqui, ela é, então, igual a 5/3, ok? Então, essa é a assíntota vertical. Professora, pode colocar isso no gráfico? Claro que posso. Vamos colocar? Então, vamos lá no GeoGebra. E daqui, então, no GeoGebra, eu vou, então, digitar aqui, olha. Vou pegar aqui o GeoGebra. Deixa eu minimizar aqui, fechar isso daqui com vocês. Eu vou deletar isso daqui, né? Que já estava lá, ó. E daí eu vou digitar, então, aqui, olha, acompanhe só comigo, ó. F de x, né? Minha função f de x, então, ela é igual a 2x ao quadrado, certo? 2x ao quadrado, mais 1, elevado a 0,5, né? E dividido por... que é a raiz quadrada, né, gente? Levando a meio, né? 0,5 elevar a meio. Vamos escrever raiz quadrada. Ok. Aqui, ó. 2x ao quadrado mais 1 elevado a meio, que é o mesmo que raiz quadrada, né? Dividido por 3x menos 1. A minha função já está aqui. Olha que bacaninha a minha função. É essa daqui, olha, de laranja aqui. E daí eu já vou colocar aqui com vocês as assíntotas. Então, olha, nós determinamos uma assíntota, eu já esqueci, então por isso a gente tem que voltar lá comigo aqui, ó. Vou colocar a assíntota vertical aqui, ó, x igual a 5/3, então vamos lá, x igual a 5/3. Pera lá, x igual a 5/3, agora foi. Depois, eu tenho uma outra assíntota em y igual a quanto? A raiz quadrada de 2, vou colocar 2 elevado a meio. 2 elevado a meio, vou colocar 0,5, tá? E dividido por 3, não era isso, gente? Vamos só conferir aqui. Ok, isso mesmo. E a outra assíntota era y igual a menos raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2, então vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 0,5, que é o mesmo que escrever raiz quadrada, né? De 2.
e dividido, então, por 3. Vamos lá ver essas assíntotas aqui, olha. Olha aí que bacana que ficou. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para você entender. E olha só aqui, ó. A assíntota vertical, gente. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Né? Olha, então, o que está acontecendo aqui, olha. À medida que os valores de x aqui, olha, né? Tende aí, então, a mais infinito, aqui, ó. Vamos pegar primeiro o mais infinito, aqui, ó. Desse lado aqui primeiro. Então, quando o x tende aqui, olha, a mais infinito, né? O que está acontecendo aqui, então? Em laranja aqui, os valores de y estão se aproximando cada vez mais desse número. Que número é esse? Raiz de 2 sobre 3, tá bom? Tá entre 0 e 1. Depois, à medida que os valores de x aqui, olha, vão aqui, ó, tendendo aqui, ó, tende a menos infinito, né? Tá indo para menos infinito aqui. O que está acontecendo aqui? Os valores de y tende aqui a quanto, gente? Tá, né? Tá se aproximando cada vez mais de quanto? De menos raiz de 2, então, sobre 3, ok? E a assíntota, então, olha, vertical. O que eu posso falar dessa assíntota vertical aqui, gente? Cadê ela? Vamos pegar aqui, vamos trazer para cá. Daí nós temos o seguinte, olha só. Nessa assíntota aqui, olha, cadê ela? Vamos destacar, vamos dar uma corzinha aqui para ela. Propriedades. Aqui, ó, eu vou colocá-la de uma cor diferente. Então, olha só. O que está acontecendo aqui, gente? À medida que os valores aqui, então, olha, de x aqui, olha, estão aqui, olha, bem próximo de 5 terços, que tá aqui, ó, 5 terços, tá entre 1,5 e 2. O que está acontecendo lá em cima, gente? O que está acontecendo com a minha função? Aqui, ó, com o de laranja aqui. Ela tá indo para onde? Aqui, ó, mais infinito, ok? E da mesma forma aqui, olha, quando aqui, ó, quando os valores de x aqui, olha, né, estão bem próximos aqui, olha, de 5 terços à esquerda, né? O que está acontecendo, gente, com a minha f de x lá, ó? Aqui, ó, acompanha aqui. Tá indo para onde? Tá tendendo a quanto, né? Menos infinito, ok? Então, essa seria então a interpretação então dessa assíntota vertical. Então, aqui, ó, uma assíntota vertical e duas assíntotas horizontais, certinho? Bom, e se você gostou, então, desse vídeo, deixa aí o seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal da professora Braulia e até o próximo vídeo, se Deus quiser, certinho?